Rendez-moi un parfum qui délie la bonté dans ton nom, mon âme interdit. Je vais naître à toi. Jésus, je t'aime. Reste-moi témoin, un parfum qui délie la bonté de ton nom. Oh, mon âme interdit, je vais naître à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau, rien n'est plus sain. Je suis oh, rien n'est plus beau, rien n'est plus sain, rien n'est
adoration. Tu es mon roi. Oh, notre victoire. Kulo tikana yebela yo, tikana kumisa yo, tikana sanjola yo. Kulo tikana yebela yo, tikana kumisa yo, tikana sanjola yo. Oh maloba motuye matinga montema, nalingi na kumisa yo, tikana ina yebela yo. Bomona yo masiya nangai, ezala nzete ya biyo, navanda na kimia. Bomona yo masiya nangai, ezala nzoka na monene ya kokweyisa satana. Oh amen amen epai na yo, amen amen epai na yo, zikanga ina yebela yo. Makanisi nanga pe mayele nyonso eutake pai na yo, tikanga ina yebela yo. Kolo na bokisi mesa nanga lelo, nalingi na desa yo, asanjo na motema nanga. Atofangaki na kiti na yo, soko yo kinga na sanjoli, utelemi yo yamba yango. Mwana na nzambe singe yo Yesu, makasa masantu kaka yo, napesa yo nini aya. Soko moninga na bitumba, yo mono ye yo telemi, osa kozela na longa Yesu. Oh nakati ya zamba yo nzete na bomoi, nakata mai yo mai na bomoi, nakata moto yo fede bon. Nakati ya bato yo fils de l'homme, nakata banyama yo kosi na Yuda, vikanga ina yebela yo. Bomo nakati ya banyoka yo serpent de mer, olo nanga na yebela yo, olo nanga na kumisa yo. Oh bamanje bamoni montoto yango, baye kobumamela ye, bokonza nga ponzi Yesu. Oh, bosa moko ye mati motema, bosa moko ye uti motema, eza kozela na sanjola yo. Yema, il est vivant en Jésus. Il est vivant en Jésus. Oh oui, le tout-puissant c'est toi Chamao. Le tout-puissant c'est toi Chamao. Oh, Shokina Moni, Masina Bengangai. Masili Kokupana, Lekina Ningi. Oh, Shokina Moni, Masina Zembigai. Donne-moi, Mwana Abotamie. Yamatika no Yabela Yesu. Azali Zambe. Alonga Motemananga. Alléluia. Yamatika to kubisa Yesu. Yesu azali Zambe. Alonga Motemananga. Oh kumama Yahweh. Oh kumama mapesi na pema e. Toelelo okumisa yo shama. Toelelo osanjola yo papa. Oh kumama yo vandi na trone. Yahweh Bini mokonzi Wolo palata Bini lisusu Kayaya Wolo palata Gayo Oh, hallelujah, what's up?
Alléluia, Osade. Ibalaye no koti nangai, odu nangaku Yeshua. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Ibalaye no koti nangai, odu nangaku Yeshua. Todo-Poderoso, aleluia, Todo-Poderoso, pela sua presença, Pai. Senhor, que te agradecemos, Pai. Somos gratos contigo, Pai, porque a sua mão está nesse Senhor conosco, Pai. E a sua presença ao longo da semana estava conosco, Pai. O resultado de 2 dias que demoramos, Senhor, que ficamos na sua presença, Pai, que procuramos a sua face, Pai. Jesus, vieste agora nesta manhã a responder e a dar resposta a tudo, em tudo que nós pedimos a Senhor contigo, Pai. Aleluia. É verdade, Senhor, procuramos um Deus vivo, um Deus presente, que se manifesta quando o seu povo lhe procura, quando o Senhor, seu povo, lhe clama, que escuta o clamor do seu povo, Pai. Assim, nessa manhã, viemos agora, Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra nessa manhã de hoje, que vai caindo agora, que vai restituir, Pai, a sua igreja, Pai, de tudo. Aleluia. Eu peço a todos nós, pega seu irmão na mão. Vamos só falar uma palavra. Que o Senhor seja e recebe essas palavras como voto. Fala, Senhor Jesus, hoje estamos unidos. Junto com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Fala isso. Obrigado, Senhor, obrigado. Tudo que divide seja longe. Tudo que separa seja longe. Nome de Jesus, sai fora. Tudo que é mundo das águas, tudo que é do mundo das águas, sai. Tudo que não agrada no nome de Jesus, sai. Tudo que enfraquece, se leva, que rouba a benção, que rouba a união, sai fora no nome de Jesus. Que o Espírito Santo move, começa, Senhor, a tocando e a movendo conosco, Pai. Durante esse culto, Pai, até no fim desse culto, Pai. Uma grande visitação, que os anjos do céu possam descer agora. Manda os anjos, Pai, para o Senhor a unir, a entregar e assegurar este culto. Obrigado, Senhor poderoso, Pai, pela sua presença, Pai, pela união, Senhor. As nossas mãos mostram, Senhor, a unificação do seu povo, Pai. Queremos, Senhor, se unir em espírito e fisicamente, Pai. Conforme que se pegamos, Pai, que o Espírito Santo possa nos unir, Pai. Nosso pensamento, nosso espírito, Jesus seja conosco, Pai. E assim, e enfim, de constituir um só corpo em Cristo. Jesus, obrigado. Porque o inimigo não terá lugar, não tem lugar. Agora é o Espírito Santo que está a reinar. Tudo que é no mundo das águas, do mundo da bruxaria, do cultismo, seja longe de nós, quebrar também, pelo sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela sua visitação e manifestação. Assim que roguei,
e me entrego nas tuas mãos, unge, meu Pai, mas também enche também o interprete na sua capacitação do Espírito Santo. E tudo assim, digamos, obrigado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Passamos rapidamente na leitura bíblica. Neemias capítulo 4, Néhémie chapitre 4, versículo 1 a 9. verset 1 à 9. Se não está doente, pode ficar de pé para a glória do Senhor. Souza malade te o telemi pona lokumu na nzambe. Irmão Adô vai ler. Neemias capítulo 4, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, radicalizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles fraquejos judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes e da junção das pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras derrube. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles prisioneiros como desposas para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante das suas construções. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegássemos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias e os árabes e os amanitas e os homens de Ardudo souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Palavra do Senhor. Leia os capítulo 2. Sempre Neemias. 2, versículo 17. Neemias capítulo 2, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então eu lhe disse: Venham, veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos construir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Palavra do Senhor. Sentamos. Louvando. Vamos ser reconhecidos a Deus, a agradecer ao Senhor de tudo que Ele fez conosco. Ouvir nos as nossas orações. Ele ouviu. A oração que fizemos há 2 dias. Procuramos a sua face. Imploramos a sua presença. E Ele escutou. Vamos ser reconhecidos para lhe aclamar.
Alléluia. Amen. Amen. Sim, ele merece sempre as adorações. Azo mérité adoration na biso. Viu uma adoração que nos irmãos do orquestre, Même adoration oyo na biso ya orchestre. conforme que mexeu o céu. Ningi elingisi lola. Amém. Amen. Senhor, quando esse espírito que se manifestou, Tango molimo oyo juste manifesté. Senhor, que a adoração subiu no Ngelo céu. ba ki adoration e matina likolo. Também os anjos desceram. Beba ange bakiti. E é fisicamente essa manifestação. Yango na physique manifestation oyo. Amém. Amen. Tem que dever saber isso. Il faut oyo ba É kanisa. por isso não podemos cantar qualquer canção. Yango to ko yemba ba nzembo nyoso te. Tudo que não agrada a Deus. Nyoso sepelisa Eu kanzambe. falo sempre, quando o músico pegou macumba, não pode cantar. Soki misa simbi kiesi koyemba te. Não canta mais o seu canto. Kuyemba suba nzembo na Porque ye. isso não agrada a Deus. Basi sepelisa kanzambe te. Isso faz que a porta da igreja fique aberta e os demônios não entrar. Yango tisalaka porte ya église efunga mbo bademo bakota. Vimos a diferença? Tomoni différence. Amém? Amen. Amém. É ok. Que Deus seja louvado. E também abençoa nossos irmãos da orquestra. Pe apambola bandeko na biso ya orchestre. Sim. E a passagem que nós acabamos de ler, Letiki to siliko tanga. nosso tema Temi na biso. está no quadro. Eza na tableau. Eu sou Neemias. Ngai nazali nemi. Fala outro, eu sou Neemias. Yebisa moninga ngai naza nemi. Fala outro, Yebisa moninga. eu sou Neemias. Ngai nazali nemi. Vamos ver por quê. Tokoyeba mpona nini? Eu sou Neemias. Fala outro. Yebisa moninga ngai naza nemi. Isso aí é gaite. Fala pra ele, não pra mim. Isso é não fala Não fale comigo. pra mim. Mas ele fala outro, Yebisa moninga na que eu sou Neemias. ngai nazali nemi. Vamos estudar isso, vamos compreender depois. Ko après vou comprar le problème. Aleluia. Amen. Depois de compreender Après que que comprar. somos Neemias, Zaba nemi. quem estava aqui há 2 dias de Eza oração, na chena desu. sabe por que vamos compartilhar essa Aí ficou anito o partager tempo. Sim, Neemias era como você e eu, Ezali kokola yo na um ngai. irmão vive, Ezalaki ndeko moko como você conosco, cristão hoje, Ndenge biso lelo ba e chrétien. também foram na deportação. Okendaki mpe na deportation. Este irmão foi deportado Azalaki déporté. a Liste, Kuna no meio do Perse, na Médio Perse. hoje é Irã. Lelo eza Iran. No tempo do imperador Artaxerxes, Na temps ya impérateur Artaxerxes. seu nome significa Kombo na ye elakisi Deus Consolador. Nzambe consolateur. E também, Pe não, sem dúvida, sans doute. a completar sem dúvida, Pe abakisi o nome de Neemias Kombo ya Nemi significa elakisi de eterno Consolador. éternel consolateur. E sem dúvida, Pe sans doute. Ele é Deus. Azali E Nzambe. opera também como Deus. Pe asalaka etaki. Lá na deportação, Kuna na deportation. quando foram lá, Tango bakekuna. ali também em Jerusalém, Kuna pe na Jerusalém. ficam também pessoas. Bato misu batikalaki. O povo que ficou lá, Peuple batikalaki. as velhas, velhos, Makoko. crianças que ficou lá, Ko batikalaki kuna. eles também foram deportados Bango lá. bazalaki déporté. Mas depois, Mais na nsima. ao longo dos anos, Après bande. Neemias estava muito triste, Nemi ezalaki na porque maoni. não recebia notícia, Parce que banango yamba sango. não recebia nem informação da cidade. Information ya Jerusalém. E uma vez, Neemias ligou, Nemi ape. se comunicou com o seu irmão, Akota em contato na ndeko na ye. chama-se Anani. Como na ye Anani. Quando Anani veio visitar, Tango ya ye kontala ye. então perguntou a Anani, Atuni Anani. como que ali, Ndenge nini o que passa aí em Jerusalém, Ndenge na Jerusalém. nossa cidade? Cité na biso. Anani disse, Anani alobi. ah mano, Abi oye. lá Jerusalém foi destruída, Jerusalém eza détruit. as paredes estão muito ruinadas, Bambi eza na ma breche ebele. muitas brechas, Ma breche ebele. e saiu carpinho também. Pe matiti ezokola. No cemitério também saiu carpinho. Na cimetière matiti ezokola. Uma cidade histórica. Cité moko historique. Neemias começou a chorar. Nemi abandi kolela. Mas Neemias trabalhava dentro na casa do imperador. Mais Nemi abandi kosala na kati ya ndako ya impérateur. E desde aquele momento, Banda moment wana. Neemias começou a trabalhar triste. Nami abandi kosala mena mawa. Não ria mais, Banda koseka lisusu te. não comia mais. Banda kolia lisusu te. Agora perguntou:
roi atuni Neemia, por que está assim? nemi mpona nini oza boye Está trabalhando nesse estado, por quê? osala na eta oyo mpona nini Ah, rei, abi roi como que vou comer? ndenge nini nakolia Como que vou andar bem? ndenge nini nakotambola Como que vou dormir bem? ndenge nini nakolala Se a malamu nossa cidade é Jerusalém soki site na biso kuna Jerusalem está em ruína, ezobeba falam que tem muitos furos, brechas, babiki eza na babreche ebele madusu não tem mais segredo. sekre eza susu A pessoa que passa fora bato baoleka estão a libanda olhar dentro. bazotala na kati O cemitério sair capinho. cimetiere matiti ezobota Mas o que vamos fazer? me tokosala nini Deus me disse, nimi alobi rei, roi é melhor eza malamu a me deixar otika ngai aí visitar, nakende para ir arranjar nakende kobongisa a nossa cidade. site na biso Porque essa cidade é cidade histórica. parce que eza site moko historique O rei perguntou, o que vamos fazer para ti? roi atuni nini tokosala mpona yo E voltamos na pregação da longa da semana. tozongi na mateya ya semaine Onde que eu preguei sobre o barco, oyo nateyaki nsima sobre a tempestade. mbonge Os discípulos junto, badisiple nyonso elongo viram acordar Jesus baye tokani kolala yesu dentro do barco. na kati na bato Não é só Pedro que foi, eza kaka pierre te mutu não é João que foi despertar Jesus, mas todos, mais bango a nyonso Bíblia diz, eram todos, bino bango nyonso vieram a Jesus baye epai na a yesu perguntar baye kotuna ye e a falar, desculpa, a falar, Senhor, kolo salva-nos, bikisa biso porque tentaram de se salvar, parce que badimaki porque bakobika a água da tempestade entrava no barco mbonge deja ebetaki na bato e o barco começava a fundir, bato ekomi deja kokota na mas não conseguiram. me bakokaki te Deitava água, mas Jesus estava a dormir. me yesu bandaki E kolala daí que junto, boyene elongo unir a palavra, basangisi unir o pensamento e aproximar ao Senhor. pusana epai na kolo Senhor, babikolo salva-nos. bikisa biso Todos bango nyonso diziam, Senhor, salva-nos. babikolo bikisa biso E é daí que nós, a igreja Fonte da Vida, se todos nós teremos uma linguagem, na langage um só pensamento, sempre à noite, toujours na butu sempre à noite, sempre de manhã, um só pensamento a orar kolobola para irmão Adó, mpona ndeko ado para orar para Papa Alpha, a orar para Mamãe Flora. maflora Tudo isso, quando essas orações sobem ao Senhor, mataka epai na kolo milagre vai se operar. miracle foi salema Amém. amen Então o Senhor olhou-lhes. ntango kolo atali bango Pessoa de pouca fé. bato ekondima moke Mas você fica comigo, me bino bozalaka na ngai ficam sempre comigo. oza toujours Se há muitos anos que estão comigo, na bane ebele boza na não ngai sabe que é a mesma água. oyebi te nini bokoki Ele sabia acompanhar Jesus, balamusaki yesu mas Neemi, me nemi dentro, na kati o rei perguntou a Neemi: watuni nemi o que eu quero para mim fazer? olingi nasala nini Você está triste? Jeremias disse: nemi alobi envia-me. tinda ngai Rei, eu quero sair. ngai nalingi nakende Para fazer o quê? kosala nini E reconstruir a parede, kotonga a muralha de Jerusalém. miri ya Jerusalem O que precisa? oza na posa ya nini Escuta bem. yokango O que precisa? na posa ya nini Ele diz madeiras, alobi bamabaya material. na materiel O rei disse: sim, vou mandar pessoas ngalobi na kotinda bato na floresta kuna na para ir zamba cortar árvores, madeiras, bakende kokata bamabaya e para você a levar até lá para fazer o trabalho. kuna omema ati kuna osala mosala E Neemi escolheu pessoas nemi aponi bato que estavam boa ideia, ideia se juntaram com Neemia basangisi ile na e nemi foram. baki Daí que eu falei hoje, lobi lelo nós cristãos bakretien lelo esquecemos bosani o essencial, oyo eza essentiel o que é necessário. oyo eza nécessaire Estamos a vir
cada um na sua forma, no seu pensar. É por isso a mão de Deus fugiu longe de nós. A presença de Deus não está mais conosco. Porque as nossas ações são mais pobres. Tornou-se pobre. E tornou-se diferente e inimizade. Nabokabo nakata prier. Nossas orações não saem mais com amor. Eu para orar para o imado, não vou orar. Eu vou pedir bênção para ele. Ele vai me superpassar. Ele vai ficar assim. Isso não pode. Deus não gosta assim. Aleluia. Toquei um passo lá, quinta-feira. Olha, isso, o que enfraqueceu as igrejas? Não é só a fonte da vida, mas todas as igrejas, todos que estão hoje, é o telefone. E BBC, igreja. E BBC fica tendo a igreja. Muito sala na boite pote monde comissão sinfonique, não nego o mundo está desenvolvido, se tornou-se muito sinfônico, e como na aparelho eletrônico, muito eletronizada, é como tudo. Oui, o mundo tem bom, esse é o ser bom. O mundo deve caminhar assim. Nós esquecemos o essencial. O que é essencial? É por isso que Jesus pregava sempre. Primeiramente, procura o reino do céu. E tudo vai ser dado depois. Nós esquecemos esse essencial e entramos no que é menos importante. Uma pessoa que faz 1 hora, 2 horas no telefone. Nós aqui, 96 jeudi. Estamos aqui 96 quinta-feira. E sexta-feira 98. Pas même un quart de l'église. Nem terço da igreja, 1/4 da igreja. Tout le monde là. Vamos orar. O que témoigne sa maman Karine. Allez ailleurs, je dis, n'ambagi mutu munde komo kalbi na abi na suka muni ba ange ro pesa bambo ngwana kati kisa maboke. Lelo jeudi wana. Mas o que tá fera? No fim da escalação. Ele viu os anjos a distribuir pacote de dinheiro. Ba ange wazo pesa mambongo. Devo abrir meus olhos. Eu estava dormindo e vi assim. Uma plantação. Uma plantação. Uma fazenda. Fazenda. Vi uma árvore com vários frutos amarelos. Como se fosse assim. Mas tudo amarelo. Então, você fruir a prière tout ça aqui de 10 jours tout ça. É o fruto da oração que fizemos nesses 2 dias. É aquele lobby lá, você é um lobby. Isso aconteceu ontem. Amém. Amém. E a chaque fois que prie ele já lá. Sempre que a oração. Todos são unidos. Amém. Vamos unidos. Na pessoa que exemplo, tem um exemplo. Só que na coral. Se no coro. Alegria. Alegria. Lá se tem 50 mamãs. Se eu dar 50 mamãs. É que tem 35 mamãs. Ou 35 mamãs. Que entram no TikTok. A conta na TikTok. Há 2 horas. 10 horas de tempo. Imagina também aqui no caminho de salvação. Coro caminho de salvação. Se são 60 ou 40 pessoas. 40 pessoas, 60 pessoas. 30 pessoas a entrar no TikTok. Mas eu conto na TikTok. 1 hora, 2 horas. E lá também nas meninas. 30 pessoas. E na multidão. 2 horas no TikTok. 10 horas está na TikTok. Imagina, mamãe. Estou bem na igreja. Vamos voltar à igreja. Olha onde que nós
détruire ma igreja. Ala esika to détruire l'église. Landa bien. Siga bem. Depois na zongo la exemple parce que pour vous quitter oyo ba. Para esse exemplo para você que não estava aí. É muito importante. Parce que c'est très important. Et si kabara basi. Onde a gente mulher il mange. Esika basi ou basé. São 5. Basa 5 na cama. Na mbeto. Vai ver 5 irmãs situ, bager ser. Principalmente as jovens. Quando sobe na cama. Tu vai matar na mbeto. Antes de dormir, toca também telefone. Às vezes telefone vamos falar. TikTok. TikTok. Tá lá, tá kota. Pongi ele ga wana, alaliga. Quando viu o sono ele dorme ali. Donc sur 5 sœurs, sobre 5 irmãs, sœur mogaga, uma só irmã, ela sem telefone, tá a conta no TikTok te. Não entra no TikTok. Surtout. Está ele com ona. Agora veja isso. Chegou batona não só. Todas essas pessoas. Tô vandel. Sentamos aqui. Sans prière. Sem oração. Tem que se seguir kufa. Olha como a igreja está a morrer. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Estamos a vir aqui só carne. Não com a vida espiritual. Minha vida espiritual. Or la prière. Tanto que a oração. Deu um exemplo do testemunho de uma grande mágico. Na peça de testemunhagem magistemo. Eu já aqui te. Você não estava. E logo sei o que venceu aquela igreja. Era a oração. Aquela igreja. Estavam de pé na oração. Mas a luta era com um grande mágico, presidente dos mágicos da África. E eu muita conta que na igreja pensou combater a igreja, mas atiu com o camote. Parce que a igreja bateu na prière. Alléluia. Amen. Tu es louco, et dominé du sort. Même à la Bible. Tout dans la Bible était. On sera battu un petit peu au tali, au continent internet. Mais la Bible, non. Non, il fallait, la Bible, non, le téléphone. Il faut téléphone. Tiens, mais Bible, il faut son mango. C'est certain. 10 000 kwanza. 15 000 kwanza. Osoma Bible, mes téléphones, 80 000, 40 000 kwanza, 5 000 kwanza, 12 000 kwanza. Et l'on va faire 15 000. Toujours qu'on raconte pourquoi. Pourtant, yango kubikisa yo. Isso é a vida. Neemi estava muito triste porque a cidade hoje é igreja, Jerusalém hoje é a noiva do Senhor e a noiva que o Senhor está a preparar. Ora, Jerusalém hoje e tu e eu que somos noiva do Senhor, noiva do Senhor. Et baby, il faut ton église. Ton église. Tout ce qui te passe. Et si la diable va démon contre la banque. Demos passo ao diabo que entre. Tout semble à soutien. Nós estamos a orar. Bible honra uns os outros. Porque a Bíblia diz que honrem uns aos outros. Ore para o. Eu oro para a igreja toda. Você ora para mim. Vai orar para o Papa Blaise. Vai orar para o Papa Matondo. Vai orar para o Papa Matondo. Não seja inimigo da oração para o povo. Faz isso, nós estamos na divisão na oração. Dentro de nossas orações, prière, não podemos ter divisão. Ora para o outro. Mante também esse grupo que está funcionando dentro da igreja. Só o samba bongo. Neto o nzamba bom kita. A peça bicho o tudo posa. Escutamos a testemunho da mama Karine. A voz que saiu, aquela voz estava a gritar. Pergunte, pede-me tudo que você quiser. E a igreja todos começaram a falar. Cada pedia tudo que quiser. Que queria. Por quê? Por tu sangue aqui. Porque nos unimos. União. Para le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs
de Jésus, c'est si fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Et c'est quand ça. Il faut te babiloko yo. Ndeko ngai. Yo kanga ye. Ndenge to yewa. To yo kutana nzamba bomo. Vamos encontrar com Deus vivo. E sika ba formação ba to kutana. Onde as formações se encontram. Onde que as formações se encontram? Sika ba formação ba kutana. O diabo desce. Diabo akitaka. Porque ele é Deus. Para ele. E para escutar. E a lhes dar solução de tudo que ele está a encontrar. Portanto, nós cristãos, nós Deus é santo 3 vezes. Nós somos santos uma vez. Mas pelo sangue de Jesus Cristo que nos cubra, quando se encontramos assim, e ele também desce a escutar o que o seu povo precisa. Azanzambe. Vamos kuna yeka photocopie. Ele laisse um copie. Asalaka o biso salaka. Faz aquilo que nós fizemos. Diable abandonne le côté. Diabo não começou. Quem iniciou tudo? É nosso Deus. Ele é só cópia. Azo copia o biso salaka. Oya muna kana nikolo kuna. Makambo muna kesa manalola. Yango ya salaka kuna. Mais pourquoi biso? Biso bankolo biloko. Bankolo makambo. Tosaka pranini. Mais il y a ceux qui vont mettre au sophie le pain de ma coisa. Il est là. Même il est comme Balamoko. Ele está com lei numa vez. Mais biso, nous avons pris ça biso. Mas Deus nos dá Sami beko. sem lei. Moi nanga kumisa ngaka. O filho me glorifique a pena. Otomboli karaye. Eleve sua. Otomboli kitna ye. Eleve o seu trono. Apamboli esina. Ele condition te. Ele não tem condição. Nangambo wana. Naquele outro lado. Sa peso mbongo. Você dá dinheiro. Pesa nga mama na yo. Dá na tua mãe. Pesa nga tata na yo. Dá no seu pai. Pesa nga leki na yo. Dá no seu irmão. Pesa nga mwana na yo. Dá no seu filho. So mbule zo beta. Quando está chovendo. Okimambango te. Não corra. Faut que na cimetière na zero. Deixe no cemitério aí. Que não senga mai bibe na morgue. Sala bibe ko pesa bango. Que não vai na moça mutari boma. Vai dormir com maluca. Ah, tá makamu. Kuna ba condition ha. So que kuna ozwango. Me yeba ngunde borangai. Olala su pongite. Biso olala pongite. Naso ko 23h20 ebe na la ngai. Yo olala pongite. Zero ok na cimetière. Zero ok na morgue. Ok luka mai bibembe. Oko zambango. Me olia ngo biente. Me so nzamba pression bango. Okolia ngala. Oko za kinya. Eza na condition te. Eza mbongo kabila ngo batu sepena ngo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Aleluia. Amém. Nem tá nascendo canisi. Nem quando pensou. Avant de escolher. Sentou. Abano só começa a conversar com a pessoa. Mas não gostou nada. Batu de maquiller. Pessoas que aceitaram. Yoka. Ouça. Bíblia lobi. A Bíblia diz. Sambalat. Amonite. Sambalat age mutu, hein? Ele é uma pessoa. Pe amonite. Os amonitas. Libota mongo batu amonite bari kofanda kuna. Povo de amonitas que viviam ali. Kuna na Medo Perse. Aí na Medo Perse. Pe na Barabu. E os árabes. Na ba Asdodie. Tribimoko. E uma certa tribo que estava lá. Bango stamba yuki. Todos eles quando ouviram. Bapandi sango. Espalharam notícia. Babi Nehemi. Azobongisa que do bongisa me Jerusalém. Vai lá. Yoka. Tokotala ye. Vamos lhe ver. Yi, mira ngo ba sala kuna. Aquele mundo que fará. Eko kuya. Vai cair. Bango mona. Eles vão. Tamba do bongisa ngo. Quando eles prepararem. Bango ba bongisa ba sala. Eles sabem. Eko kuya bango te. Vai cair. Ba sala lokote. Não farão nada. Bango ko mirimine. Começaram a bango ko tonga. Começaram a zombar. Ninguém misala sala ka. O trabalho que tu fazes. Ba sala. Olha que está. Yi bala ba ni mate. Ele não pode falar. Olha o que eles vão fazer. Quando ela pensei, quando eu proclamei, eu chamei a igreja, nas orações, eu imi, eu lobi mamé, e esse não conta, na pensée, e a moca o tambo saiu. Só que na pensée não aí, não é como o teu pastor, ou sua réussite. Não. Nous avons monté. Tout le monde, je n'ai prié. Quand on a jeûné prié, pourquoi vous allez banda? Basomba kanguyate. Não se compra poder. Basomba kanguyate Não se compra poder. Amen. Basomba kanguyate. Não se compra o poder.
ndeko moko azalaki awa O irmão que estava aqui akima fugiu. alabi pasteur alalaka na église kaka Pastor que só dorme na igreja. akengelaka nguma na ye na église Ele cuida da sua alabi jiboia. ngai na okengelaka nguma na ngai na église awa Diz que eu venho cuidar da minha jiboia na igreja. ngai lebi nguya basombaka yango te Eu sei que o poder não se compra. soko na olala na église Se vou dormir na igreja, ndenge na kozwa nguya é que eu vou ter poder. basombaka te Não se compra. yo olalaka na ndako un mois Você dorme em casa 2 mois na ndako 2 meses. azokwesaka bato Deve deixar cair pessoas. bango ya kosomba wana Deixa isso de comprar. ke bakolanda te tolobima miso Cuidado com alguém que está matando il os outros. faut onyokola nzoto na yo Tem que castigar o seu corpo. porque ozala nga mazambe Vai dar no lado de il Deus. faut le sacrifice Tem que ter il sacrifício. faut za tango Tem que ter o tempo. même 10 minutos Mesmo 10 para orar a igreja Para o poder. ntongo oza makambo na yo Vais tomar todo comme o tas orar Pode busca alguns minutos só aquele que me para orar para 5 ou 10 pessoas aqui nzambe echangeme contre l'église nzambe dirige l'église pa mama nzambe corre kabila salvação tala ndenge bayembaki dimanche cantera um pouco sinon on ne foi que os outros sinon levanta eles pai tela pensée oyo Olha, pessoal. soki toza 100 personnes Se somos 100 pessoas, basambela bongo a orar é assim. gize kochange A igreja vai mudar. mosusu wana Mas aquela angústia. beta bongo olingi babetinda yo yo mona eglise ya missioni oyo vous avez ntano no missioni Vous allez missionner. um dos nossos filhos daqui da igreja Moko ya mwana mission na igreja. foi no Brasil Aqui na Brasil. está no Brasil Azar na Brasil. me ligou A Bengai. quando eu vamos conversar Tanto o celular. sabe não papa Disse-me, papá, igreja igreja. nós que estamos fora Isso é todos de banda. temos a carga Zana a chave. carga da igreja é nossa Charge a igreja é isso. devemos suportar a igreja Eu estou sustenindo a igreja. nós que Deus sair fora Isso vai tentar me permitir tudo em minha banda. il faut soutenir a igreja Devemos sustentar a isso é igreja. charge na pessoa papa É nossa carga, pai. aí o que ngala bi makanisa nango Isso é o pensamento que tens. eza mapambola yo Que Deus te abençoe. abi papa eza bongo Papá é assim. biso moto bibi libanda Nós que saímos, et il faut soutenir l'église devemos. c'est pas pour rien nzambe abimisi biso libanda Não é por evão que Deus nos tirou para fora. il faut supporter l'église Devemos sustentar a igreja. anayoki Eu lhe ouvi. nzambe merci Disse, Deus, obrigado. papa sikoyo na osala nazwi mosala Pai, eu estou trabalhando. na companhie ya l'état Agora eu estou trabalhando no estádio. awa na Brésil Aqui no Brasil. nakosala na companhie ya l'état Estou trabalhando numa empresa do estádio. nzambe gloire à Dieu Por isso, glória a Deus. alléluia amen meta bongo Aplauda, Senhor. vocês também que estão me seguir E não vai voar lá na live. não premava você sair fora Você não pode matar o menino de Deus que permitiu você está fora Apoiosa da Libanda. deve sempre pensar Ele foi to juro canisa. onde que você saiu E se caute. por bicho estou aqui potote Nem todos vamos. só do que português existe Fomos dois numa guerra. almeno mas me dá para permitir bom que Você tem permitiu para ir. tala dia eu seca Olha. dia eu seca Ele está. Isabela ngai ele está ali amen Amém. amen Amém. e é solo É verdade. por quê por quê quando temos uma situação aqui Mas estamos na situação. sempre a ligar Do juro com benga. ele pode se juntar Vamos para o Sangana. ora a pessoa que ficaram lá em Jerusalém Chega aqui na Jerusalém. não conseguiram reconstruir a parede mas o inimigo que estava fora os irmãos de diáspora que foram na diáspora lá no meio do Perse que eles que levantaram e receberam ajuda do rei com material para voltar e reconstruir a cidade histórica de Jerusalém. Nós e vocês também que estão fora devem sempre a pensar na vossa igreja. Aleluia! Aleluia! Mas foi ter loucura. Pensando nisso. Il faut que sangane biso nyonso. Quando os inimigos todos não. Longola ki nemi na prière na yo. Tira a tua inimizade. Elo bezo tum ebunisa biso. O que está nos combater.
Uso sambe lá. Estás a orar. Egoísmo é uma coisa que Deus não gosta. Egoísmo é algo bom Nzambe alinhate. O mundo não é difficulté. Vixe teu irmão na Parce que os choses même un mois au bon là pour aí. Será que ele gaste um ano para orar para ele? Même 6 mois. Ou 6 meses. Au bon là pour aí. Orares para ele? Uso xixi Ter aquele sujeito. não? Não. C'est porque ia não vive batamos com a fraqueza. Quer dizer que ele vivia um tempo de fraqueza. Quando 5 ou 10 pessoas Mas quando 5, 10 pessoas estão a orar para ela, mas o Sam ela põe aí. mas não vai lembater. Meu irmão ele não vai estar. Quando os demônios aparecem, Então o demônio homônio. prier na yo, A tua oração. e a kuna Daquela. então mati. Quando subir, Ndio katelemi. o irmão vai levantar. Azu force. Vai ter a força. Mas anga l'église até. Não tem como faltar. Ba makambo yetu msaye. As pessoas estão Nós incomodadas. vamos répondre. Estão a responder. Parce que porque há 10 pessoas Parce que você não 10 pessoas. que estão no suporte, O bazar a soutenir ele. que estão a suportar esse irmão. A igreja sem oração Église sans prière. é nada. Você não vai ter. Jesus levantou-se Yesu atelemi. e acalmou a tempestade. Pe Yoka, mbonge. bavandi na Yesu, Sentaram com Jesus. Yesu acalmou mai. Jesus acalmou a água. Kaka bango ba discípulos Somente os que vivem com Jesus, andam com Jesus, Matamos na cara Yesu. comem com Jesus, mas valeu o bato. Quem é esse aqui Bota nani. que tem poder de calmar mesmo a água? Sana nguya ko kalima tamai. Até mesmo o vento. Kino mu pepe. Ui, não olho. Esse que. Mas a bolsa ali, que se não, que Jesus é Deus. Bota ali Yesu zanza. Cara, não tem muito ali, ó. Como nós também. A pessoa que são duvidosos, Zana ba dut. que não acredita Bandi que makate. Deus pode fazer, pode operar. Ndama wego sala. Só que muita tudo ali que é o testemunho. C'est avec un témoignage. Você vai, alekisi. Então, yoga, alekisi. Ça dit que des manches. Não, mas muçulmano bangi. Quando a pessoa tem, Ana timo sa so banga pale kele boso. que passa por uma testemunha. Parce que bino kulo baloba. Porque vocês sempre a falar. Alekisi. Mais iye, loko la zo tambula na kolo. Como está andar com o Senhor. Nzambe ko alingi ye. Deus como um guau. Ya nzamba ba no pressure fa pana ye. Vai operar sempre nele. Otanga alikiri boso tatola. Bandi ulo baloba. Quando a pessoa outra testemunha, você começa a falar. Na muni ga bangi. Ele veio isso e tem. Lobi ko le ka sute. A mãe não vai passar mais. Mas essa masala gate. Tata Deus não opera aqui. Nem bicho nzamba opera ke bilao. Deus opera muito. Como so kutana ngai. Outros se encontram comigo. Papa nzamba sala ngai nzamba. Pai, Deus operou em mim. E papa ngai ngo le kele boso. Pai, ele não queria passar em frente. Mama suba mama. Os homens da mamãe. Mama msamo ko lo balo ko milimi. Eu gosto de falar muito, gosto de murmurar. Ni ngabi. Moi mo su mama. Papa we mo su mama mo kale kaka mama alikiki au tatula. Pai, um dia a mamãe vai passar aqui para testemunhar. Asa kona ko lo balo. Trabalhamos, vocês estavam falando muito. Ayo kinenge yozo lo balo pa muninga alikiki. Ouviu como você estava falando para Lo bisu inda maseli a mãe Deus opera nele. awo banga pale kele boso. Yo mo seli bien. Você Yo bozo kanga nguya ensemble. Bozo pekisa lo bo ensemble. Bozo pekisa nzamba opérete. Bozo pekisa bakumi ensemble te. O tangu temene sur les quatre. Nzamba oza lovadu. Deus está sendo louvado. Kita nzamba zo ningana. Deus está Zo sendo tungwana. Está sendo elevado. Il faut miracle solo. O milagre do Senhor. Na biti ko mo le kaka wa. Isso que você tem que passar aqui. Nte ka beta ngai. Começa a me doer. Na mele pasamo. Tomei paracetamol. Comment peut bien. Bandi ko haleluya. Yango te wana, yango te. Doeu pastor. Ati boise pola. Yango te wana. Yango te wana, yango te. Esse não, laisse testemunho. nalali bandi ko ngai na yoki bandi ko ngai noki banya ba kolela libanda banya ba kolela semanda bale tata na bondi ame bandi ko ngai yango te wana te moisi yango te wana yango te Esse testemunho não. ni ozara pena nzala ni obabunda ka pe ba wela eloko kolia Os gatos também podem chorar. na muninga na basu wela ko Lutar com outro. yanga pisel ko ngai yo kini ko labi banya ba ko pundi sanga ba je wa Os gatos viram. no ba ko pundi la puku ba ngambale muninga na ye yo tika biloko yo ko le kali boso ba temo yo ngona te temo je pola Testemunhos podres. mun ko nanga haleluya ba ko ngai Irmão da aleluia. man ko nanga banya ba gangi ba Os gatos gritaram. siko Deixa. mati ko haleluya ndio muninga yi Não me vejo. no mano ko libanga muna libumawa Você tem uma pedra no vento. libanga loko tambola ngai Uma pedra no andar. na pie to saki lobby Na oração que fizemos ontem. loko ngunya
Et c'est une semaine. Fez uma semana. Le Congo nie. Uma vez isso acabou. Donc on est nasa que c'est comme ça ensemble. Ah, témoin qui to ko yangwana. Ah, ndamba longoli banga na libuma mutu. Deus tirou a pedra no ventre. Yangwana abo para kuma samba kuma ma. Ah, o filho do peta va para no kuma samba. Glorificar o nome de Deus. Ensemble ngaye. Alléluia. Amen. Néhémie. Loi péché banzete. Akomi. Pegou lá. Yo ka benemi. Ouça os inimigos. Tokotala soka otombola miro wana. Mira Mirango kuyet. o mundo vai cair. Ego kuya bango. Vai cair, né? Tanga bilo mona. Lê na Bíblia, é verdade. Mirango kuya bango. Aquele mundo vai cair. A porte baby, não se baby. Tudo estava triste. Nem baby ngana ko bongo samir. Ele disse que eu vou reparar. Yo ka Néhémie. Ouça, Na Neemias. verset 4. No versículo 4. Ima do le aí. Versículo 4. Neemias capítulo 4, versículo 4. Diz assim para o Senhor: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazem cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como desprezos para outra terra. Palavra do Senhor. Chapitre 2, verset 4. Capítulo 2, versículo 4. Diz assim para o Senhor: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus. Palavra do Senhor. Yoka. Ouça. Nalimba lingala pa batu bala bibliothèque. Vou traduzir em língua para pessoas que não ouçam. No capítulo 2, versículo 4. Alors l'empereur me demanda, mon conjatou ningai, que veux-tu donc? Olinginini. J'adressais une prière au Dieu du ciel. Nazavo sambela kutina libondeli pa enzambe likolo. Et j'ai répondu à l'empereur. Na ebisi mon conge boye. Na mutuna tuningai, si tel est bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, soki eza malamu mokonzi osepe na ngai na makambo oyo, veuille m'envoyer en Juda. Tindanga na Juda, donc la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse les rebâtir. Esika wapi bakoko na ngai, bakoko na ngai bakundama mpona kende kotonga yango. Tout est verset, dans le chapitre 4, verset 4, puis chapitre 2, verset 4. Tala makambu minene. Veja essas grandes coisas. Yango na bete lelo. Falamos no primeiro, no início. Eu estou lá na Debi. Eu sou Jeremias. Eu sou Neemias, desculpa. Nazaline Neemias. Eu sou Neemias. Nazan Neemias. Sou lelo. Estamos usando Neemias. Se hoje nós teremos. Se estamos aqui 500 pessoas. Somos 500 pessoas. Somos 500 Neemias. Somos 500 Neemias. Oh, milagre okuyawa. Milagre vai acontecer. Mabanga okuya. As pedras vão cair aqui. Vocês vão se levar. Bamatere kotelema. Mbongo kosopana. Dinheiro vai se derramar. Barua bakotelema. Roi kota aqui na construction du temple. Ya Jérusalem. Roi yebi embo bana été. Não é cidade dele. Mais roi yoki mawa. Mas teve Pona musei na ye. Akomi mawa. Bible bete. A Bíblia diz. Neemias abandonne le jeûne. Começou a jejuar. Programmer jeûne prière. Programou jejum e oração. Akengeli bumu na ye. Prendeu a sua barriga. Mawa pona telle situation abatu. Viu a situação das pessoas. Oyebi ko sepelaka te. Não se alegre. Dans mon église batu vide. Quando vê a igreja está vazia. É uma luta. Esabitumba. Et surtout pior aqui na fonte da vida. Na fonte da vida. Igreja na biso. Nossa igreja. Olha essa pessoa, não vai que um jeito de falei isso daqui. Eu evitei louco. Eu falo para você. Nós temos luta com muitos pastores, com muitos profetas, os ocultos, os ocultistas. Mas pastores, mas como ocultistas. Pastores são ocultistas. Vem nos combater muito. Eu sou muito combatido. Mas entrou combatido. Muito, tem que orar muito para mim. Amém. 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 Os pastores tornaram homossexuais. O pastor vai como homossexual. O pé abaixo, mas o tema que vai começar abaixo, vai como lesbiana. Também as servas de hoje em dia, mas pastores também estão se tornando lésbicas. Eu vou na igreja. Não ora para a igreja. Carabongo. Só assim. Os outros carabongo. Tem.
Não. Tant tu zonga bandako. Quando voltamos em Tu tava casa, homme de prière. seja homem de Tant tu oração, bundela. ora. Nani azana mwe pele monchi ngala samba plan de goba mba. Eu oro para a igreja toda. Na bande kwa na poto. Mesmo para as pessoas que estão na Europa, Samba kwa bango. eu oro para eles. Nani aba assembla pelo menos 10 personas. Quem ora pelo menos para 10 Vou pessoas? perguntar. Quem ora para pelo menos 10 pessoas aqui na Na igreja? altura, nada assembleia para mim pôr 10 pessoas na igreja. Toma uma pessoa ali. Levanta o dedo onde estás. 10 pessoas. Até pôr 10 Toma ali pessoas. colo. 3, Levanta o dedo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Na sua, quando eu contar mamãe na muito. Aí também não havia uma pessoa ali. 18. 20, 19. 19. 20. Amém? Amém. Só tu 500 pessoas. Somos 500 pessoas. 20 pessoas é o quê? 20 pessoas orar é pouco. Muito mundo na bimango é até. Todo mundo se zambete. Não estamos a incomodar a Deus. Aleluia. Amém. Quem está orando para a mamãe Brigida? Demo sujeito quinta-feira aqui. Eu penso que se já Não, quarta-feira de mamães. Meguinha, mamãe. A mamãe Brigida está doente. Mamãe Brigitte está malada. E quinta-feira também orei para ela. Quinta-feira também, sexta-feira também orei para ela. Quem tomou, recebeu isso como o seu sujeito naquela Nada casa? fazem como oxigênio aí. Quem é? Nani. Pouca gente. Bato o quê? Por quê? Bona Nina. Tango moco na biso. Quando de nós Oh, has un problème. e tem problema, Il faut te soutenir à prière. vamos sustentar nas Dans orações. ce monde-là, Quando estamos a orar, morts te sont matades. o fogo vai subir. Zambautala. Deus vai olhando. Oh, nini oyo. O que é isso? Ebela batu boye. Muita gente, Ebela mingongo boye. muitas Kona ka vozes. mutu moko. Por causa de uma pessoa, Anju kende kuna o mbangu. anjo vai lá rápido. Kende kuna mbangu. Vai rápido. Bande ko soki tabita. Irmão, você está bem? Azongaki. Voltou. Akufaki. Se morreu. Mais soki tabita azongaki. Mas ela voltou. Ezaki pona batu. Era por causa das pessoas. Bayaka ebele. Era muita gente. Bazolela. Estavam a chorar. Tabita. Okokufa te. Tabita não pode Biso morrer. tolataka mpona ye. Nós investimos por causa dela. Toliaka mpona ye. Comemos por causa dele. Zongisa ye nzambe. Volta ela, Tango Deus. Pierre atali. Quando ele Atali olio. Olhou. Amoni bela batu. viu muita Pierre gente. akoki te. Pedro não se foi. Ne moko Pierre aki touché. Ele foi tocado. Comment? Como? Esse multidão todo. Bate bele boi. Vão chorar para ele. Mas olha lá cá por Não um choro de vão. Choro simples. Mas a mostrar suas obras. Mas olha lá que estava Ever aí. Tô contando algo. Vamos em casa. Nzambe muni mutango baza pusa na ele. Deus vê a pressão dele. Senhor, Senhor, em nome de Jesus, a como era esse? sai dos mortos. Bimana Bakufi. Quando na civil de morto. Lá no local dos mortos. Babi o mãe o songa kuna babi o quando ia ter. Volta ali. Songa ba o lugar o songa Vamos kuna. procurar ali. Babengani ye kuna. Chutaram ele aí. Babengani tabita zongi. Chutaram a Tabita e voltou. Tabita babengani na. Tabita ali chutaram. Yoko tu mãe o fanda o Você izate. não tem como ficar aqui. Pô, mãe tu fanda o Não izate. tem como ficar aqui. Aleluia. Amen. Amen. Que bande oranga aí? Cuidado, irmão. Prier. A oração. Só tu tonda na prier. Vamos encher Todos os espias ennemis. que o espírito inimigo. Igreja da Bissau. A nossa Toda igreja. a promessa, temos muita promessa Não, aqui. a promessa é beleão. Mas aquelas promessas, Na promessa, se não está se cumprir, Não que se mantém. por causa da incredulidade, Quando vai credibilidade. me tem uma banga Bissau. Nossos corações. Todos divisão, Pegamos a todos divisão. que inimigo, Pegamos a tu tem inimizade. me tem na Bissau. Colocamos nossos E vamos a corações. moça ali até. Por isso Deus não tem como. Oh, Pai. nzamba batu aqui taka. Chaque dimanche, Todos os domingos. chaque mercredi, Todas as chaque quinta-feiras. jeudi, Todas as quinta-feiras. même na jeunesse, Mesmo na me juventude. conheço a prière. Nós temos orações aqui. Ayaka. Ele está aqui. Ayaka, Ele pour veut répondre selon ma besoin. Segundo Oh, biso necessidade to le pa na que ye. nós pedimos a ele. To ko ta pesa na emi. Vamos votar. Na singi na mama na ngai. Peço teu mamãe. Zua komba na emi. Tome o nome de Le Deus. ba nzambe. Fala Deus. Chef chaque jour. Todos. A partir de hoje. Como é lelo? Nós estou aqui na fonte da vida. Isso Deus está na fonte da Aqui vida. na sede. Agora sei. Quando eu olhava de noite. Tanto Ah, c'est dormir. Avant qu'on l'a. A joelha. Fukama. A primeira palavra. Primeira palavra. Senhor Deus. Colonza. Eu sou Neemia. Gana essa de. Eu sou Neemia, Pai. Mas ele me. Escuta as Yoka. orações Bom dele. do teu filho Neemia. Minha mãe não é nem. Zamba goya. Deus virá. Ayoki Neemi. Vai ouvir de mim. Bébé, Jérusalem me bongi. Vai dizer que Jerusalém ficou melhor. Ba breche ba touche toboki.
Todas as brechas furadas. Aquelas brechas. As pessoas estão mal no pecado. As pessoas não estão a andar bem. Várias brechas. Por isso vê que a igreja esvaziou. Que se fundir? A igreja está fundida. Porque a pessoa está com a sua vida má andando. Devemos voltar todos nós. Vamos cobrir essas brechas. Amém. Amém. Sai ao lado de Tobijá. Sai ao lado dos Amonitas. Sai no lado dos Arábios. Sai no lado dos Asdodiens. Sai naquele lado. Junta-se ao lado de Neemias. Neemias ande com eu. Eu me dei para só como no Jean. Me namolimo. Manda ele. Chino dezembro. Até dezembro. Primeira palavra biso. Biso não só. A nossa primeira palavra. Biso diabo agubanga ukima. O diabo vai ter medo, vai fugir. Só no sali yango. O diabo vai fugir da nós. Vai fugir. Agugate. Feito como na 3 mois tinha na biso. Quando falta eles faltam experimentar. A promoção. As promoções. Na misala. Nos trabalhos. A fome é goteka. Os fundos. Vai chamar. Vai aumentar. Bato basando bambongo te. Acima ambongo. Que não pega. Basando desemprego. Bato misala. Bato problème na santé. Bato ba guérison. Bato ba kangami. Bato ba blocage. Bato libéré. Vão ser liberados. Bana biso na libanda. Aquilo que estão para fora. Bato mikanda te bato mikanda. Tem documentos serão documentos. Ne bato wana libanda. Como estão ali? Bato mikanda. Bato ali awa. Estão aqui. Bato osisa ba classe te. Não conseguem terminar os estudos. Osisa ba classe. Vão terminar os estudos. Parce que prier. Porque a hora ezomata. vai subir. Amen. 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 Tu me tica na diabo te. Não se deixe o diabo. Só tu lembre-se prier lá. Se amolecer a oração aqui. Diabo logo tinda ba colite na ye. Diabo vai mandar. Vai na ver forças a colite. Que são mágicos. Mas uma magicien. Ba demônios. Demônios. Ba sorcier. Bruxos. Bangakisi. Quimbandeiros. Oi bem, ba nemo to aqui. Eu proclamei dia de libertação aqui. Sama 2 fois awa. Aconteceu aqui na programa de libertação. Diable, mundo tem betera engra magicien quoi. Mundo chega mandou grande mágico aqui. O ele bossou avant da kuna. Primeiro dia sentou lá na ponta. E a mim balé. A segunda vez. O batile mate avant ali colocuna. Mandou sentou lá em cima. Então não tinha batma boko. Quando colocava a mão nas pessoas. Comi para ir na ye. Cheguei nele. Zamba bilanga mutongo ye. Ele disse o homem é este. Avant on a bagi nzamba ibisanga eza moko ali waza muta ténèbre batindi ya vai. Deus falou alguém que está aqui Edmundo estava lhe mandando. Abi mwana. Disse filho. Batindi yo. Que mandaram? Oyo obese nessa igreja. Para vir a igreja. Mais o poni esika mabe. Mas escolheste um mau lugar. Tamo tinha batma boko. Quando colocava daí. Na comecei a babina ngai. Quando cheguei veio dele. E aí eu. Disseram é. Ela que bem important. Era muito importante. Lá tipo costume. Vestiu blazer. Na cravate. Com gravata. Tá lá, bato satani babo mama. Olha, mas como é que se esconde? Ah, tinha uma boca, puf. Coloquei as mãos, caiu. Bala. Não, mingi. É triste. Aqui. O ami bale anela kana su. Segunda vez. Ah, ona likolo. Pensa sentado aí. Nem mo lisusu. Do mesmo modo. Bandeko. Mundo da ténèbres. Mundo das trevas, irmãos. Eu já mukomote ba osa biso. Nenhum dia serão nossos. Mukomote ba bandeko na yo. Nenhum dia serão teu irmão. Objetivo na bango. Objetivo deles. Baboto la yo eloko uzanango. Receber aquilo que você tem. Bayi babiso eloko tuzanango. Para roubar aquilo que nós temos. Aleluia. Amém. Amen. Amém. Posa na bango. A vontade. Ona ba no sérieux. Então falar seriamente. Eza ba open nzama funga miso ba mona. So na ba mamsu. Mas papa makambo banzo é stronga na moni para pastor mo bo ba kisia. Ele vem pai, você fala para porque eu vou vir aqui os mágicos. Pastor de Tamakumba aqui. Pastor mo é boa agora aqui sim aí, ó. O porque makumba por ali. Vem tá aqui macumba. Ngana só ba conferência. Eu não faço conferência. Ngana sala do jinikite. Eu não uso. Ngana conta com bilo no olse. Eu não. Bilo boza kuna ngamo na bilo. Eu disse você fica. Ngapra da ngamo na ngai. Eu não estou no meu. Botulo da ngamo por ali. Procurar saber por quê? Por botulo na ngai. Parce que je suis plus que vous. Porque eu sou mais do que vocês. Je suis plus que vous. Eu sou mais do que vocês. Alléluia. Beta bot. Beta Yesu ngamo ko sambela. Oh. Nenhum dia eu irei para aquele lado.
Façam outras coisas a vocês Na próprios. mugo na lula bino. Nenhum dia vamos cobiçar. Banga kuna basolo bani. Ele está a dizer o Tilo quê? pela bamala boyo. Estão a falar essas palavras. Tipo na saka ni lokote. Aquele homem não faz Asa isso. maka makaste. Não Vem faz que muito onda A katora. igreja está sempre cheia. Na sani. Vou fazer isso. Prière. Oração. Prière. Só oração. Não banga zambe sino. E temer a Deus, acabou. É que não sai. Vou ir lá morrer. O que kutanguna. Vais encontrar lá. Satana como chega yo. Satanás- Bakisi ya Satana. Há muitos que pegaram a cumba de Satanás. Batiki begize minena ona muki. Deixaram grandes igrejas aqui. Me bazo sufa ole la kuna. Mas estão a chorar ali. Mbongo tika leo. O que ficaram? Banda ko akuse bongo tika leo. As casas deles. Bilamba pe tika leo. A roupa ficou aqui. Akere ka costume Só moko. foi com o único blazer. Bala tika ka blaze moko. Só lhe vestiram um único blazer. Sapato pete. Também sem sapato. Batia ka chaussette. Só lhe colocaram meia. Akoteke na gavete. Entrou na gaveta. Akote na gavete. Entrou na gaveta. Luka mutu pamba. Balunguli wana china serkei. Tiraram, colocam no caixão. Bakena cimetière. Vão no cemitério. Batimbu bula kochie. Ficava um buraco de coloca. Ka yemoko. Somente ele. Siko yebisa ngai. Agora diga-me. Bo baza ko betula na boko. Aqueles que lhe aplaudiam. Célèbre no mokili. Era Célébrité ozo luka. A celebridade. Yo ozo kokanisa nga na pasteur wana. Quis me igualar com aquele pastor. Okokanisa nga na prophète wana. Quis me igualar com aquele Po profeta. moni célébrité na ye. Diz que ele é celebre. Pato landa ye. Olobi aleki ngai te. E isso não é comigo. Nga na bisa oleki nga te. Pe naka fantar te. Porque eu Naka não sou poroge orgulhoso. te. Não sou orgulhoso. Eza na ba mingi. Há muito. Oyo amonaka bongo na butu eza mayelakisa ye. Viu assim, veio assim acima de Deus e vem mostrar de mim. Ata se bapasteur moko oyo bobino omonaka monene wana Os mwa. pastores que vocês vejam que são grandes aqui. Abimoni bango. Olha para eles. Tala pasteur na bino. Olha o vosso pastor. Moni bango. Veja eles. Pasteur na bino Vosso pastor aleki bango. é mais do que eles. Aza monene koleka bango. É mais grande do que Me eles. bango ya minene. Aqui. Ebisanga bo. Ayo olingai mona liboso mona Você liboso. quer primeiro fé. Alléluia. Oh, beta la bote pale. Aplaude, pastor. Oya na jalousie. Wana lukundu. Oh. Oza un bon pasteur ese lobete. Tem esse bom pastor, você não sabe. Ebite. Tu tens un bon pasteur. Você não é um bom Na mi pastor. kumisaka te. Não me vai desse. Eza pasteur mona bengaka te ya bo. Ah, ele é um pastor só. Moni ye danser. Vê que ele é demais. Tani kela yendi kwa kela na butu. Quando vai de noite. Babino bo kanisa leki pasteur na bino. Ei, pensas que é mais do que o vosso pastor? Tala pasteur na bino. Olha o vosso pastor. Nzamba si forme oyo nzamba salanga. Deus mostrou a forma que ele me Abimoni fez. Vês? pasteur na leki musika. É mais do que ele de longe. Moni na mona pasteur na bino. Vê como é que eu vejo. Aza plus que ye. É mais do que ele. Tanga lamuki. Quando acordou, Ayikutana ngai veio se yemuka encontrar kina. comigo. Parce papa Babá, kimbisa ngai. perdoa-me. Nakansika za am nene koleka yo. Pensei que ele é mais grande do que você. Nena moni. Mas como eu vi, Zamba bakisilo mikolo. Deus está crescendo. Olha ba kizamba pambola ngai bizamba bakisilo mikolo. Em vez de falar que Deus te abençoe, que Deus está Bizamba bakisilo crescendo. mikolo. Deus está crescendo. Alléluia. Amen. Yo senga ka bomo zamba bakisilo mikolo. Você está ali, Yo senga. você já pediu. Você pera Deus aumenta mais dia nos E eu pastores. Deus tem andado para baixar amigo. Senga ngo. Pedes. Te. Não. Il faut to sambela Devemos orar. via evangeliste mukonde A sans. vida evangelista Mukona. Na mapambola yetu. Yeah, Tinenga nzambe sisi na neza subongo te. Deus, o meu desejo é que ele não esteja mais assim. Pambola pastor na sisi. Abençoa o pastor Nassim. Sima ina na subongo te. Ele não esteja mais assim. Na pambola frère Paulo. Abençoa o Sima pastor. mbura sima simwa za Depois subongo tem te. meses que ele fique mais Ko assim. bondela na jalousie te. Não ore com inveja. Bondela pora mutu nyonso awa. Ore para todas as pessoas. Fina bango changer. Os filhos muam. Oyo muningai. Aquilo que você me Tela fez. telemi awa. Quando eu estou aqui. Soki yo vino changer. É a tua vida. Ede sengo pura nga. É alegria Na para mim. komi na mwana moko tenho um ya filho. millionnaire. É milionário. Na komi na mwana moko tenho um ya filho. milliardaire. Ninguém Na komi na mwana moko Tenho um filho. oyo alutama ya V8. Está andando Na com komi na o mwana moko Tenho um filho. azokendaka poto kozonga. Está aí na Europa. Eza fier mpona pasteur. É vaidade do Mpona pastor. papa oyo asepelaka. Há um pai Mpona que papa se za alegra. motema monene. Todo mundo coração. Mais yo yoka jalousie pourquoi? Mas eu tenho inveja So por nga quê? na bona mpona bino nyonso. Você ore para todos. Ora premier, Ubuye ora para para toda a igreja. Ubuye Nasengi na pardon mingi. Eu te peço Nga perdão. nasengi pardon. Eu te pedi Epai perdão. na yo, Aqui. banda osoutenir. Soit à 20 personnes. Tira para mim 20 Na prière na yo, pessoas. biso Na banda tua yo. oração. Na bondeli yo. Eu te peço. Soit 20 personnes. Tira Na prière na yo. todas as orações. Banda bondela.
Começa a orar. Toi, si c'est wana. Pega aquele 100 sujeito. personnes. 20 pessoas. Au bon de rapport à Bango. Olhe para ele. Tu as mon mudança. Vai ver até Tu as ver mon mudança. changement. Depois vai ver mudança. Sotiki. Se você Aussi, deixar. bamisusu. Pega uma outra C'est là, pessoa. c'est là, tu as mon changement d'église. Aí vamos ver a mudança. Tout le monde Vai est bon ensemble, on ver sala. a mão de Deus operar. On sala. Vai ver a mão de Deus operar. Alléluia. C'est mon angai. Amém, Tana alegria. Balibanda. Olha só no céu. Ngabona mina mituka sika. Vi carros novos. Merci. Deus obrigado. Sabe, merci. Deus obrigado. Pambuli mutu moko. Akombe mutuka sika sanje Eu mutu. um carro novo. Ele pambolis. É bênção. Tata, Pai, amuni mwana. viu o filho? Tia tala ki kuweka makolo église. Vinha a pé na igreja. Siku akomi na mutuka. Agora tem um carro. A changer vie. Mudou de vida. Esse ngo. É alegria. Yango na mutea papa. Do coração do Pai. Singo na ngai. A minha alegria. Lobio. Você Ata vai- mutuka te. Mesmo que não for o carro. Vina yo. Mas tua vida. É changer. Que mude. Usa subongo te. Que não esteja mais assim. Usa musala. Que tenha trabalho. O que poto zongi. Vai na Europa, O vou. que poto zongi. Vai na Europa, vou. Singo na A ngwana. minha alegria é Poto mbongo zo mata. Quando Então o zo vento keno subir, zonga. você Lepeke vai- fungi zo mata. Eu sei que o fungo Poto vai subir. foi sili. Se o furo terminar, O que sute. já não vai. Logo zo keno zonga. Como você vai. O keno zonga. Vai de O keno volta. zonga. Vai Simena de volta. ngwana. A minha alegria. Lobi para mim ver papa nando. Logo minha mãe falando. Alati tout le monde nena wa. Colocou aqui três estrelas. E tout le monde nena wa. Uma estrela Com enorme. uma barra branca aqui, barra branca aqui. Com algumas barras. Simena ngwana. Minha alegria é essa. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Furu sambela. Tem que orar. Pona ba o baza basura ba polícia As wa. pessoas que são polícias, são soldados, são polícias aqui. Bazo ba promotion. Que tenham promoções. Bona bona senga ke loko wana mentesere bande kuna ngai. Pensa isso, é necessário. meu Soki Deus. Yesu akunda magana tombo. Se Jesus foi Soko colocado Yesu no túmulo, balonga ka nzoto ne avant que babukango. se tiraram o corpo de Jesus antes de ser quebrado, Isaki na bato. havia pessoas, Influent. pessoas Bakende influentes que foram, Bakina influence liboso ya roi. tinham influência diante do Liboso ya rei, gouverneur. diante do governador, Joseph Arimathée. como José de Arimateu. Aki Joseph akina Ele influence. tinha influência. Ya okutana sans Ele audience na se kuna encontrava gouverneur. com o governador sem audiência. Asingi nzoto ankolo. Pediu Bangale. o corpo do Senhor. Bangale na Nicodème. Os dois com Nicodemo. Nicodème aki député. Nicodemo era Donc, deputado. c'est on a sénateur. Donc aki Era- scribe. Sénateur. Era um deputado. Sénateur. Era deputado. Bakego senga nzoto akolo. Foram pedir o corpo Parce do que Senhor. influence. Porque Il influência. faut battre basa nese de kuna ngai. As pessoas estão nesse Ko usaka estado. salu bakego battre batamasunga. Amasumo wapi. São pessoas que pecadores igual. Masuma wapi. Pecador da onde? Il faut battre ma wa batala wa. Deve levantar-se aqui. Alléluia. Bonde pour yango. Olhe para aí. Ngai na samba bongo. Eh, Samba eh, temisa ba général. Levante generais aqui. Telemisa ba capitaine, telemisa Levanta- ba major, ba colonel ba telema. Coronéis que levante aqui. Pour lobby so simbi ngai. Amanhã quando você me tocar, Na na mona général. eu tenho um filho que é general. Ayo bukangi papa na ngai. Entendeu? Meu pai aqui. O pai do général, é pai do général. Aí o papai é general. É pai do général. Papai é general. Na kangi. Quem ele prendeu? O italinga ite. Aquilo não é comigo. Ita é problema bin. É vosso problema. Bukangi tata général. Prendendo o pai do General. 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 Tá lá fora. A Talibanda. Bukangi bukangi kamila segini. Prendeu fez o quê? Eu não sei. Eu não vou samba no Você câmera. vai fazer outras coisas. Mas o banga. Não temer. Por nini? Usa mona général. Você prendeu o filho do general. Por nini? Por quê? Então, usa influence. Tem influência. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vamos bakangi imam Manuel. Imam Manuel bakangi fe Manuel. Um dia prenderam o irmão Manel. Sigi belu ka babandi. Os Sikh vieram procurar bandidos. Baturu ka bandi basi suni ba yiba suni. Roubaram isso aqui. Ba ko ba porta ko tira mangu bakangi imam Manuel. Prenderam o irmão Manel. Levaram. C'est mal à Bengali. Irmão Manel ligou. Papa bakangi papa Manuel. Prenderam o irmão Manel. Bakangi na bangu na projet. Levaram no projeto. Porque nek na relation de komoko Como tem a delegação lá do Sr. Hugo? na bengi. Liguei. Bakangi mo na ngamora na suntu mo sa innocent. Prenderam meu filho num assunto que é inocente. Bakangi na projet kuna. Levaram no projeto. So babandi bakangi buka banda ka batu kuna. Os bandidos foram partir algumas casas. Ye ali. basu bakangi kuna. Ele também ele prenderam e levaram ali. Voilà, il m'a dit na commissaire il y a projet wana. Como conhecia-se com o comissário daquele A pessoa projeto. fait calme, não se preocupe. Partiu com o Godung Samaten. Bengi commissaire wana. Ligou no comissário dele. Abi prendra irmão que tá, chauffeur que tá lá. Bacanguije no Moza com Não, nome. a pessoa como ele na pese combo. Deu nome, deu nome. Ba que baluki. Foram ali procurar. Sai, ils ont voté en casa. Gente, vão andar. Mano na zona. Irmão Manel Azunga ndako. voltou em casa. Azunga ndako.
Voltou em casa. Alléluia. C'est ça. É assim. Influence. A influência. Neemia aqui de influence. Neemia tinha influência. Pembeni ya roi. Diante do rei. Mire baby. Eu muito. Nani yango azoi capacité. Quem tem Ya abuza na roi mutu te. Mais pour nini? Mas por quê? À travers l'influence Através da de influência. Neemia que foi encontrar imperador. E imperador permitiu e também deu ajuda. Apesar de sungi. Ya matériel. De material. Matongo Jerusalém. Para edificar a casa de Jerusalém. Chicago. Deixa. Beta mbo pour encore. Agora para o Senhor. Taka bilowa. Yo sou eu akanda matali yo. E você não é. Nga. Mas eu. Não akanda te. Não vou ter raiva. Não akanda te. Não é conta de ter raiva. Nga. Eu. Não sepela. Vou me alegrar. Zamba temi sabafoka wa. Que Deus levanta aqui a Zamba temi sabamédico wa. Deus levanta aqui. Zamba temi sabaengenheiro wa. Deus levanta aqui. Zamba temi sababatusongolo wa. Pessoas. Zamba temi sabainfirmier wa. Enfermeiros aqui. Tasaka misala. Que façam trabalho. Balebisa makambo. Que amolece algumas coisas. Dikama makasi lembi. A coisa. Pastor engenheiro. Tem engenheiros. Instalação da curar o Deus. Instalação de toda a energia. Porque temos engenheiro aqui. Mas tu não general. Engenheiro eletricista basalial. Há engenheiros elétricos. É um bilhete que sama. Essas coisas vai estão acontecendo. Sem que tu luê engenheiro mogayawa. Sem que pagaram os engenheiros vir aqui. Il faut tout sambelelo. Devemos ter. Eu sou Neemias. Quanto na peça Neemi? Entra. Bima na peça Sambalat. Sai lá de Sambalat. Para nós vamos aprender com na botite. Vê aquele máquina não. Mas avana tika o sambela. Fala antes de deixar de orar. Tina o monte o peixe moa se monga até que você vai litar o filho vou parar. Você sabe bom. Fala isso dele. Neemias. Ti azou de permissão. Até que teve a permissão. Pour aqui em Jerusalém. De ir em Jerusalém. Ainda aqui tinha tema. Depois baixou. Zambe lelo. Deus. Avana tika priero. Antes de parar de orar. Tina uma centena de corangai. Tem que ver saúde da mulher. Abonga como bien. Que fique melhor. Alléluia. Avana tika priero yo. Antes de parar de orar. Tina o mundo ayazo musala. Até que ele veio conseguiu trabalhar. Avana tika priero. Antes de deixar. Tina o mundo abali. Tem que ele veio casou. Avana tika priero. Antes de parar de orar. Tina o mundo nekoyo. Tem que ver esse irmão. Assumir o pão. Comprou quintal. Tunginda. Construiu casa. Será que me segue? Custa pena jalosité. Não faça oração com inveja. Il faut tout tambola tout terre. Devemos andar. Tu yebi sabato. Falar nas pessoas. Falar a Deus. Nakumanga suka. Estou no fim. Est-ce que on a sambla para coral? Será que quem ora para eles coram? Na nina pusana tlapo na suki siao. Vou aproximar-me para perguntar, vou findar aqui. Quero perguntar à igreja. Na tu na igreja. Se quem é que ora para correr o caminho da salvação? Não é bom de lá para correr o caminho da salvação. Talvez esse corro. O ibi coral, olha. Baque beleza, nessa 15 pessoas na Bíblia, baque foto. 15 pessoas que foram para a Europa aqui. A cerca de 15 irmãos jovens. Papa, irmão que jovem, papa, serão aqui. Foram para gente, mas aqui é a Bíblia aqui. Nós somos até 15 anos que. Acho que o 15 vai ser. A cerca de 20 pessoas aqui. A primeira 20 pessoas aqui. Quem está a orar para eles? Deus manda outras pessoas para substituir os bancos vazios. Nani azumundo para cor alegria? Quem está a orar para o cor alegria? Assim para cor alegria na priena e na batida. Assegurar a cor alegria nas orações. Que coralo é ter, mas que nem moço que ele tem mesmo nene. Que esse coro levante para frente. Para uma prière é necessário. Irmão, a oração é necessária. Eu fui no com. Encontrei coro alegria, coro muita. Encontrei o coro no Congo Democrático. No Congo Democrático. Ekufa. Já. Isso aqui é mulher do Abino Boi. Era grande como você. Ekufa. Mas já não existe. Eu disse vocês não oram para o coro. Devem passar a orar para o coro. A oração é necessária. E vai mostrar a união. Se há união, vai ver o nosso irmão. Vai mudar de vida. Para Deus mudar a vida dele. Para ele ver. Está andando de carro. Tem trabalho. Não é difícil. Suas orações. É que vai mudar a sua vida. Amém. Amém.
Tem que orar para ele. Simba na prière. Segura nas orações. Pour finir à changer. Para a sua vida mudar. Deus não quer mais lhe ver nessa vida. Abençoe meu irmão. Mas se ele abençoar, ele também vai abençoar outra pessoa aqui. C'est ça prière. E isso que é oração. Orar para minha mamãe. Longola aquela divisão. Tira aquilo. Longola é louco na mutema. Se vamos orar, vamos tirar a inveja. Amém. O Samuel, frère Raimundo. Nosso irmão. Ele é professor. Mas é professor. Ore para ele. Nosso irmão Raimundo. Deus ajuda nosso irmão. Amanhã passei diretor de uma certa escola. Mesmo que está na escola do Estado. Aqui no Instituto Geográfico. Ele é mestrado. Ele é mestre. Mas é mestre. No grau que ele já tem. Já pode ser diretor de um certo instituto. Mas se você orar para ele, levá-lo nas orações, o que lhe falta é essa oração. 2 horas de tempo no TikTok. Mas na oração só 2 minutos. 2 minutos na oração. 2 horas de tempo no TikTok. Até dormir. Não falei que é mal. Mas tens que ver. 2 horas de tempo no TikTok. Também faz 2 horas de tempo na oração. 2 minutos na oração. 2 horas no TikTok. 10 horas de estar no TikTok. Meus irmãos. Não é isso. Não é isso. Pobre en prière. Ele está fraca na oração. Pobre en prière. Eu estou na pobre de oração. Já não conseguimos mais. Porque esquecemos o essentiel. Abandonamos ali o essencial. Se vamos nos sustentar nas orações, vai ver que isso vai mudar. Ora para o Papa Frank. Deus ajude ele. Mas quero ver o Papa Frank mudar. Esse ano não quero mais ele ver assim. Daí dobrar o joelho. Escuta, a intercessão é privada da glória. É privada na glória. A intercessão é privada da glória. A intercessão é privada da glória. A pessoa que intercede, a sua glória não tem a glória. A glória dele não é vista. A glória é recebida lá no céu. Foi um segredo. E dá segredo. Não vão te ver. Também vão saber que você que ora para ele. Mas vocês vai ver que a muda mudou. Eu também fiz a contribuição na sua mudança. Muito para você vai ter. Você vai ter muito. Quando você ajoelha, você fica sozinho no quarto. E a intercessão é privada na glória. É privada na glória. Não quero que te conheça. Não fala isso. Não fala isso. Não fala ninguém. Eu oro para ela. Não. É segredo do Senhor. E eu vou usar a sua prière. É isso que vai continuar. Fonte da vida. Devemos levantar. Levanta o telema. Bando bom da seguro. Começa. Nem uma para Faustin. Eu quero ver para Faustin. Tudo vida é changer. E também ele tem que mudar. Postura para Faustin. Postura para Faustin. Não pode estar assim. Amém. Na postura para Faustin só Bíblia se como quando ele levanta. Vamos pensar que você é uma pessoa rica. Para Faustin, eu não tenho minha perna. Não tenho nada. Para Faustin, eu não tenho. Você não tem nada. Você como está assim? Porque não oramos para ele? Não oras para ele? Vai para ele para botar 20 mil no seu bolso. Amém? A postura é para Faustin. Vê a postura para Faustin. Postura faz a plena um bom motivo. É postura para ter dinheiro. Não é isso para Faustin. Tem uma boa motivo. Está a postura aí. Olha a postura dele. Uma questão na posição, uma vimba nini. Tem algumas coisas no bolso. Né? Mas olha a postura, não tem. Amém. Devemos orar. Postura aí. Que a sua postura. Ele responde. Na matéria pelo com material também. C'est ça. É isso. La prière. A oração. Il faut prier. Deves orar. Il faut tocar.
Não seja inimigo da oração do outro. Outra pessoa. Papa Alpha. Papa Alpha. Ele é médico. É médico. Tem que orar para ele. Tem que sustentá-lo nas orações. Deus muda a sua vida. É alguém, que seja alguém. Alguém que vai se levantar aqui. Amém. Amém. Se você orar para ele, Deus vai mudar a sua vida. A vida dele tem que mudar. Vou dizer. Amém. O nosso Papa Menezes. Papa Menezes. Ele é o primeiro licenciado da província do Congo Cubango. A primeira licenciada da província do Congo Cubango. Que foi licenciado na Alemanha. Licenciado na Alemanha. Primeiro licenciado na província do Congo Cubango. Toda a província, o primeiro licenciado é. Ele é o primeiro doutor. Primeiro doutor. Que conseguiu doutoramento na província do Congo Cubango. Não lhe conhece? Ora para ele. Que Deus ajude. Aplaude para o Senhor. Amém. 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 Quando recebeu o seu diploma, acabou o seu doutoramento. Então, o seu diploma é a doutorado. Mestre também, doutor. Não é mestre, mas é doutor. Donc, maîtrise, doutorat. Quer dizer, mestrado depois doutoramento. Na quando kubanga então aquele fete aí quando kubanga mubimba. Quando kubanga tinha uma festa. Província toda from província. Província. Outra a primeiro elemento. Primeiro elemento. Ou accroché diploma de doutorat. Que concluiu com o diploma de doutoramento. Donc porque as on marqué na história da província. Sabe já subir na história da província. Não, mas me põe para decorar, te foi bazar decorar. Eu disse, mas ele tem que reconhecer. Esse decoramento, com decoramento vai essa decorar, ele merece decoração. Azo merite logo da quando kubang. Mas a mãe Nzambe. Porque é filho de Deus. Devemos orar muito. Foto bom de la minha. Aleluia. Amém. Aleluia. Devemos orar muito. Foto bom de la minha. Para isso. Quando é agora? Tá como na açúcar. Chegamos ao fim. Eu quero que tu. Lelo tema. Hoje se levanta. Fala vai sonemia. Fala sonemia. É sonemia. Nazani. Não é penemia. Eu sou nemia. Não é mal a chamar o irmão do nemia. Exatamente. A partir de hoje. Sou o munho bi. Se você lhe vê. O irmão nem como. Ni mango ado di ba. Ni mango. Ele bem nemia. Ele chama de nemia. Bem aí. Chama nemia. Chama ado nemia. Fala ado nemia. Pode ir para bandilha. Para ele saber que é nemia. Bem aí. O ba me ba o que eu te. Amém. Ah, vai. Ndimião. Aceitou. Amém. Amém. Permissões aí. Levanta-te do chá. Papa Jolie. Papa Jolie. Papa Nemi. Papa Nemi. Papa Nemi. Papa Nemi. Papa Mbele. Papa Nemi. Papa Nemi. Enoch. Nemi. Muia. Nemi. Nemias. Foi bom. Tem que saber. Como não é changer? Que o nome mude. Makonda. Mama Nemi. Makonda Nemias. O tunza mate. Não se perturbe. Sempre não. Alegra-se. Mama Nemi. Mama Nemias. Faut tu toques sa prière là. Devemos elevar a oração hoje. Roi Yokasango. Rei tem que ouvir a notícia. Roi Tuna. Rei que pergunte. O que é que vocês querem? Le roi. Hoje o rei é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Atuna biso. Vai nos perguntar. Querem o quê? Para pensar vino. Para construir. Para você construir. Então, namukuse. Em breve. É a mensagem de revivimento da igreja. Essa mensagem é você com a igreja. Lelo revivimento bom na muque igreja. Hoje revivimento é para todo mundo. Telema. Diabo vai soni. O diabo vai ser envergonhado. O inimigo vai soni. Vão ficar envergonhados. Aqui os casamentos. Deu dinheiro aqui para casar. Deu dinheiro de viagem. Deu dinheiro para trabalho. Abre empresas. Comprem carros. Construam casas. Comprem quintal. Promoção. Promoção. Grandes trabalhos. Mudem. Que os homens fiquem pesados. Vai no trabalho amanhã. General te pergunta. Papai não vai te perguntar. Perguntaram ao general. General
quelque chose que peut me faire. Ton nom va entrer dans la liste de promotion de Agora. À quelques vont se promouvoir. Promovido, você está também entre esses nomes. Yango wanande. Alléluia. Soit police, ou un sergent. Zamba pessoa peta o tapeta munenao. Deus te dê Ou vai no bureau. Deus mude a sua patente você sentar no gabinete. Outra machina babalate. Já não vai andar nas ruas. Ou vai no bureau. Vai ficar no gabinete. Promoção já. Haverá promoção. Alléluia. Orquestra. Zamba bukole. Alléluia. Hosanna. Zamba bukole. Alléluia. Zalaki nangaye, nazamba bimeli ngaye, alobi nangaye, kombo na yo neyemi. Nangaye, zabalobi nangaye, kombo na yo neyemi. Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia. Oh, nazalaki nangaye, nganafandi nangaye, alobi nangaye, kombo na yo neyemi. Tant bandeko bazoyemba. Yo so bundela. Você vai orar. Lubi como na Neemi. Sabe obrigado Deus. Mudaste me de nome. Agora meu nome é Neemi. Tudo que fizeste a Neemi vai fazer comigo hoje. Da minha série aqui vou sair com tudo, com material, com os equipamentos. Meu nome mudou. Até na promoção meu nome mudou. Eu sou estrangeiro. Zalaki nangaye, zambalobi nangaye. Zalaki nangaye, zambalobi nangaye. Oh, sana Hosanna, sana Hosanna. Imabo. Nazamaki libala nzambo pesika libala. Nazamaki mosala nzambo pesika mosala. Mafinga ngaye kumbana danse Doka sima mafinga pelika sawe. Doka na kiboko na nzambo pesika mosala. Demo kemo hallelujah. Mafinga ngana kanjo kayoyo nasala kakeo. Mafinga ngana kache, mafinga ngana kache. Zoka wola mazambe, boka mana kanzi. Mabongeli na ngayo, boka mona kukwea muzambe. Kemo na kemo, una na lola. Kemo na kemo, una na lola. Vajelumba kolembela kolo. Kemo na kemo, hallelujah. Kemo kemo, kemo. Hosanna di mambo, Alleluia, Hosanna. Hosanna di mambo, Alleluia, Hosanna. Hosanna di monde, Alleluia, Hosanna. Hosanna di monde, Alleluia. Yesu Hosanna di mambo, Hosanna di mambo, Alleluia, Hosanna. Hosanna di mambo, Alleluia, Hosanna. Yesu Hosanna di mambo, Hosanna di mambo, Alleluia, Hosanna. Kayoyo navada shina ngai, jakine dinare, alobi na ngai, zamazani na mamo, salala kina ngai, majakine dinare,
alobi na ngai nzambe azali na ngai pasola loye aleluya ozana pasola lola aleluya Yesu pasola lola aleluya ozana pasola lola aleluya Yesu pasola lola aleluya ozana Gayoyo na mataki na ngai Wasabi merigaya Alobi na ngai Zamazani na ngai Talalaki na ngai Wasabi merigaya Alobi na ngai Zamazani na ngai Loba bitusu Aleluya Hosanna Loba bitusu Aleluya Yesu loba bitusu Aleluya Hosanna Yesu loba lisusu Aleluya Yesu salavika mwa Aleluya Hosanna Yesu salavika mwa Aleluya Gayoyo nafata kina ngai Wasabi merigaya Alobi na ngai Nakosani na ngai Talalaki na ngai Wasabi merigaya Alobi na ngai Nakosani na ngai Loba lisusu Aleluya Hosanna Loba lisusu Aleluya Yesu loba lisusu Aleluya Hosanna Yesu loba lisusu Yaya Aleluya Hosanna Gayoyo talalaki na ngai Wasabi merigaya Alobi na ngai Nakosani na ngai Nafalaki na ngai Wasabi merigaya Alobi na ngai Nakosani na ngai Salabika Aleluya Hosanna Salabika Aleluya Yesu salabika Aleluya Hosanna Yesu salabika Aleluya Hosanna Yesu salabika Yaya Aleluya Hosanna Yesu tolegipe mingi Aleluya Hosanna tolegipe mingi Aleluya Hosanna Yesu salabika Aleluya Hosanna Aleluya Hosanna Kayoyo nafata kina ngai Wasabi merigaya Alobi na ngai Zakasani na ngai Nafata kina ngai Wasabi merigaya Alobi na ngai Zakasani na ngai Loba lisusu Aleluya Hosanna Loba lisusu Aleluya Yesu loba lisusu Aleluya Hosanna Yesu loba lisusu Aleluya Hosanna Loba lisusu Yoka Toi timide Tenha paz. Vas orar agora. Estou em prière. Vai entrar na oração. Eu sou Jeremias. Eu sou Neemias. Tudo que fizeste a Neemias. Tudo que Neemias fez. Eu também quero. Me busca como Neemias. Eu sou hoje. Me abandonei a tuas mãos, Pai. Opera comigo. Faz-me levantar, Pai. Como Neemias, nessa igreja, na minha família, na nossa rua, no nosso trabalho, no serviço, faz-me Neemias, em nome de Jesus Cristo. Ora agora a Deus. Ora forte. Na oração fraca. Entra mesmo na presença do Senhor. Entra mesmo na presença do Senhor. Se abandona ao Senhor. Se quebra. Entra na sua jante, Senhor. Entra na sua jante.
Mais à ce qu'on est mis. Ça va Néhémie. Eza suma tondo te. Mais la Néhémie qu'est nanga. Eza Néhémie qu'est nanga. Tombo la ngala pour Néhémie. Néhémie sanga il pour Néhémie. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Et son Néhémie Seigneur. Faz-me Néhémie Pai. Faz-me Néhémie, Seigneur. Faz-me Néhémie. Me prende, Senhor. Me busca, Pai. Me levanta no lugar de Néhémie, Pai. O que Néhémie fez, eu também quero. Eu também quero fazer. Senhor, dá-me coração de Néhémie. Dá-me coração de Néhémie. Dá-nos coração de Néhémie. Dá-nos coração de Néhémie. Papa Menezes, doutor, primeiro doutor do Cubão. Senhor, fala com os homens desse país para se recordar dele, Pai. A partir de agora, recorda, Pai. Acorda o presidente do Sul. Acorda quem é responsável para recordar a obra do doutor Menezes. Como primeiro terceiro, como primeiro doutor. Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah. Na boca na Yahweh Salah, na igreja na Yahweh Salah Masia. Yahweh Salah no leke na yo, Yahweh Salah no leke na yo. Oh Yahweh, oh Señor Salah no leke na yo. Yahweh, Yahweh, oh, Yamirama, Asanko Sanai, Asanko Sanai, Asanko Sanai. Oh Jésus, 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 Asanko Sanai, Asanko Sanai. Jésus, Père Seigneur, donne qui t'a ça. Oyelo manama yokumama yawe, manama yokumama yawe. Wona kata boina ma yokumama yawe. Yokumama yawe.
Vaina botela motema mobima kosila yuba Ivanga na kalo Nakela na kota kola sita yo Mekota kongo inaka Nesona pome makati na kala Ukala yo Ukasi na meka Kine mabota yo vani na yo Yawa yo kumama Yawa yo kumama Aleluia, aleluia pela sua manifestação, aleluia pela sua presença, Pai. Emmanuel, pela presença dos anjos, pela presença do Espírito Santo, pela presença do fogo que está presente agora, que está queimando agora. As coisas do diabo que recebeu aqui, está queimando agora, pela mudança, pela promoção, pela restauração, para restaurar a sua igreja em todo o ângulo, Pai, em todo o nível. Aleluia. Pela ressurreição, pela redenção, pela cura, bênção, matéria financeira, espiritualmente. Aleluia. Aleluia. Sopra, Senhor. Sopra a sua igreja. Sopra a sua igreja. Senhor, sopra a sua igreja. Senhor, sopra na sua igreja. Sopra na sua igreja, Senhor. Sopra na sua igreja. Sopra o Espírito Santo na sua igreja. Sopra o Espírito Santo na sua igreja, Pai. Joaquim. Joaquim. Que ele está mais atrás da Nzambe. Vai cutar na Neemi. Nós vamos cutar na hoje está te encontrar. Ele vem te encontrar. Ele que te encontrou com Neemia. Hoje nos mudaram os nomes. Eu sou Neemia, Pai. Faz-me, Neemia. Aleluia. Jesus. Jesus. Emmanuel, Jesus. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Muito obrigado pela sua presença que se manifestou neste lugar. Para curar, abençoar e tocando. Senhor, obrigado, Pai Jesus. Pela sua presença que acompanhou esta semana, o dia de hoje, Pai. Como o Senhor nos mudaste de nome, hoje, Senhor, somos Neemi. Eu sou Neemi, a minha mãe é Neemia, e o meu pai é Neemi, meu irmão é Neemi, nossas crianças são Neemias, Pai. Obrigado pela mudança. Tudo que fizeste, que fez a Neemia, hoje, Senhor, está na mesma forma, na mesma coisa, Pai. Neemi recebeu a oportunidade de encontrar o rei. E nós hoje, Senhor, temos agora a influência e a promoção e tudo as oportunidades, Pai, para se encontrar, Pai, com as entidades, Senhor, superior, seja do céu, seja aqui na terra, Pai. Ou por seja nesse país, Pai. Abra as portas, Pai, de tudo entrego nas suas mãos. E derrama tu sangue, essa palavra, não pulando, não ser roubada, Pai. E agora, neste momento, entra comigo, Pai. Que vai fazer? Me falaste, tu tens coisa a transmitir e ao povo. Pai, agora é o momento certo. Seja presente agora. O momento é dado contigo. O Espírito Santo venha comigo, Jesus, tocando o seu povo agora, em nome de Jesus Cristo, assim que eu roguei.
Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Olha. Primeiro tempo. Não posso deixar. Senta. Não posso deixar. E até a coisa que Deus me falou. Senão vou ter problema, Deus. Ele sabe o que vai fazer dessa ação que vai superar aqui. Amém? Eu sabia. Por quê? Vou ficar aí. Eu vou colocar, não vou falar, só vou colocar a minha mão à cabeça de cada um. Deus mandou me fazer. Amém? Ele próprio sabe no posicionamento da mão, ele sabe o que vai colocar a cada um de nós. Amém? Vai ser um pouco rápido.